Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 3322-8917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. A partir de agora, chega até você Mensagem da Cruz, um programa da Comunidade Evangélica Deus Vivo, Rua Carlos Pavan, número 677, Jardim Portal dos Ramos, Londrina, Paraná. Apresentação, Pastor Wilson Dedim e equipe. Como posso me calar se vejo tanta gente sofrendo? E somente o Evangelho tem poder para libertar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus. Amados e queridos amigos e irmãos internautas, que alegria poder estar com vocês mais uma vez, nesta manhã de segunda-feira, dia 29 de janeiro. Pastor Wilson saudando vocês com essa paz bendita, essa paz perfeita, essa paz que somente o Senhor Jesus pode nos proporcionar, viu?
Você está conectado com a sua Deus Vivo Web TV. Olha, muito obrigado mesmo, viu? Pastor Júlio, bom dia, a paz do Senhor, pastor. Bom dia, pastor Wilson, Felipe, bom dia aos irmãos conectados na Deus Vivo Web TV. Manhã de segunda-feira, quero desejar a você e sua família uma semana cheia de bênção aí na presença de Deus. Botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, tá bom? E compartilha essa programação, daqui a pouquinho uma mensagem de Deus para o seu coração. Amados, fique atento, nós temos aí aviso dos trabalhos do Senhor. A obra de Deus não para, queridos, a obra de Deus prossegue a passos largos, né? E é gostoso, né, pastor Júlio? A gente está assim, eu diria, na ativa todo o tempo. As programações que são traçadas, nós estamos cumprindo, são os cultos semanais, são todos os departamentos, nós temos ali o Ministério de Intercessão, né? Nós temos aí o Ministério Feminino, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, o louvor. Quer dizer, pastor, a igreja não para, a igreja é a semana toda, o mês todo, e isso tudo mostra uma igreja atuante, pastor. A igreja não pode parar, né? Até porque essa igreja é formada por pessoas que outrora estavam mortos nos pecados e delitos, como diz a palavra, né? E hoje nós estamos vivificados por Deus. E se estamos vivos, pastor Wilson, é porque tem uma grande obra a realizar, a obra do Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que a igreja, ela avança militante e triunfante na obra do Senhor. O Lipe vai colocar para você mais uma vez o endereço, depois tem aquele drone que vocês filmaram, e você que não conhece ainda aqui as dependências da Deus Vivo Sede, né? Tudo começou conosco aqui há 30 anos atrás, viu, amados? Numa garaginha aqui na rua Piquiá, 277, Jardim Santa Rita, e hoje essa é uma das igrejas, tá? Esse ambiente propício, convidativo, esse ambiente familiar, esse ambiente onde você tem ali amplo estacionamento, você chega tranquilamente, você escolhe estacionar o portão de cima, o portão de baixo. Nós temos aí as salas das crianças, nós temos também, amados irmãos, aí, eu diria, é um ambiente preparado para receber muitas pessoas, é um lugar que Deus nos deu, nos preparou, e aqui é um lugar que foi profetizado, é um lugar que tem uma promessa. Depois nós temos o nosso templo, uma estrutura bastante modesta, bastante simples, mas tudo climatizado, né? Para 400 pessoas sentadas esse ambiente, né? E conforme eu disse a vocês, é convidativo, tem essa quadra coberta. Do lado, você não consegue ver, mas do lado nós temos aqui salas para as crianças, nós temos aqui os sanitários, tudo preparado. Então, venha nos visitar, venha conhecer esse ambiente. Eu tenho certeza, pastor Júlio, que sempre tem alguém ali na portaria para receber a todos de braços abertos, pastor. Verdade, pastor Wilson, a nossa equipe de recepção pronta, né? Os nossos irmãos ali também orientando no estacionamento, a nossa equipe toda preparada aí, esperando você e a sua família. Primeiro, pastor Wilson, nós queremos receber, dando aquele abraço de bem-vindo, e depois direcionando você no que for necessário, tanto no estacionamento, quanto aí a se acomodar aqui dentro do templo e juntos adorarmos a Deus, né? Nesta linda casa que o Senhor nos deu. Maravilha, e aí está então Rua Sidraque Silva Filho 677, ali no jardim, aqui no Jardim Santiago 2, Portal dos Amos, como você quer entender. Então pegue você de fora de Londrina, né? Você, quer dizer, Londrina com todos os seus bairros, né? E depois as cidades próximas, Ibiporã, Cambé. Olha, amados, todos estão convidados, viu? Pegue a sua família e será uma alegria poder receber vocês. Eu quero fazer um pedido para o Lipe. Tem acho que aí um vídeo do pastor Sóstenes Mendes que ele gravou, esse amado pastor, esse amado amigo, ele que vai estar agora no próximo mês de março aqui na igreja sede, né? E eu queria que você atentasse para isso. Se tiver o vídeo, depois me dá um sinal, daqui a pouquinho eu passo para vocês.
Então, pastor Sóstenes Mendes, ele que é lá da cidade de Belo Horizonte, ele é um príncipe da música sacra, do louvor ungido, louvor profético, e nessa data aí, 16, 17 de março, ele vai estar aqui, viu? Todos estão convidados, não precisa fazer inscrição, e eu gostaria que você marcasse essa data. Vamos então aí ao vídeo, depois no final você solta um hino dele ali, Olívio, pode ser? Vamos lá então, ouça aí. Eu me alegro que vocês estejam celebrando mais um aniversário da igreja. Que Deus continue abençoando e prosperando vocês nesta cidade de Londrina. Eu quero aproveitar e convidá-los. Eu sou o pastor Sóstenes Mendes e vou estar ministrando com vocês dias 16 e 17 de março, num tempo de ministração, adoração, culto ao Senhor. Sei que é o ano da adoração. Vocês vão desfrutar de muitas bênçãos do Senhor. E eu quero convidá-los dias 16 e 17 de março, na comunidade evangélica Deus Vivo, sede. Eu vou ter a alegria de conhecer cada um de vocês e juntos nós vamos buscar a presença do Senhor, adorá-lo, estudar mais sobre louvor, adoração e enriquecendo o ano que Deus dará a vocês, o ano da adoração. Dias 16 e 17 de março de 2024. Convido você, que o Senhor abençoe vocês ricamente. Quem eu era, meu Senhor e Rei, para merecer o teu olhar. Como pôde assim na cruz morrer em meu lugar? Era um vaso sem valor, eu sei, mas o teu amor me alcançou. E em gratidão te dou todo o meu ser. O sangue que foi derramado, Cordeiro Santo imolado, me trouxe o perdão, a graça, o meu resgate consumado. Agora eu pertenço a Ele, ao lado do meu Rei, Senhor, Salvador. Quem eu era, meu Senhor e Rei, para merecer o teu olhar. Como pôde assim na cruz morrer em meu lugar? Muito bem, amado, você está ouvindo aí nosso amado amigo pastor Sóstenes Mendes, ele que vai estar aqui no dia 16 e 17 de março, e você não pode ficar de fora, ele vai estar ministrando, não é exclusivamente para grupos de louvor, mas para toda a igreja. Haja visto, pastor Júlio, aqui é o ano da adoração, e em se tratando de adoração não é somente o grupo de louvor, né, pastor? Não é só quem canta lá na frente ou quem tem um instrumento na mão. Adorador, pastor Wilson, Deus chamou a todos para o adorá-lo. Até quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos estar em eterna adoração ao nosso Deus. Então, querido, não pense que você tem uma voz, vou até brincar aqui com os irmãos, né? Quando eu dizia que a voz de taquara rachada, não, irmãos. Você que tem uma vida no altar do Senhor, você que busca a presença do Senhor, você é um adorador. Agora, existe várias formas de adorar também, né, pastor Wilson? Então, você é chamado para adorar
ao nome do Senhor Jesus Cristo. E você marque na sua agenda, vem estar conosco, vamos aprender um pouquinho mais sobre adoração com esse servo do Senhor. Muito bem, amados, está aí esse aviso para você, esse convite muito especial para vocês, tudo bem? Vamos lá, eu só quero lembrar os amados, né, que amanhã é terça-feira e, permitindo Deus, eu quero pregar a preciosa palavra do Senhor Jesus, né? Amanhã às 20 horas, né? Traga os enfermos, doentes, sempre nós fazemos a unção com óleo, conforme ordena a palavra de Deus, a oração com imposição de mãos, né? É exatamente, é mais do que colocar as mãos sobre pessoas, é um liberar da graça da unção, é um destravar, é abrir uma porta sobre a vida da pessoa para que ela seja abençoada mais e mais. Se tiver enfermo, pode ficar curada, se tiver oprimido também será liberto. Se todos entendessem o que é a imposição de mãos. E a gente quer fazer esse trabalho aqui amanhã, a partir das 20 horas. Lembrando, queridos, que na quinta-feira, a irmã Teia, junto com a Nathalie, vai estar ensaiando o coral. Nessa quinta-feira vai ter ensaio. Por quê? Porque acho que é dia 11 ou dia 14 de fevereiro é a nossa segunda ceia do ano, e o coral vai estar se apresentando, viu, amados? O coral vai estar se apresentando, então você que gosta, você que deseja, né? Dia 11. A nossa Santa Ceia, dia 11, então, de forma que vai ter 2 quintas-feiras, né, pastor, que poderá, então, estar tendo ensaio, viu? A irmã Teia e também a Nathalie foi tratada em reunião e elas ficaram responsáveis, então, de cuidar, de zelar, de ensaiar e formar esse lindo coral que vai estar oferecendo louvores ao Senhor na Santa Ceia. Haja visto, 2024 é o ano da adoração. As nossas programações, ela prossegue normalmente, e eu quero só lembrar os amados que, né, sempre aos sábados temos aqui o culto dos jovens adolescentes, né, pastor? Verdade, pastor Wilson. Então o templo ele está aberto às 19h30, recebendo aí a nossa juventude, sempre um culto de adoração ao nosso Deus. Os jovens também têm aquele momento da palavra, pastor Wilson, e também o momento da oração, aonde eles ali clamam ao Senhor Jesus Cristo através da oração. São jovens aí que o Senhor tem usado tremendamente aqui na Igreja Deus Vivo Sede. E também no tabernáculo, o diácono irmão Edilson, ali com os adolescentes aí, neste trabalho maravilhoso que também está acontecendo aqui na Deus Vivo Sede. Parabéns a toda a nossa equipe que trabalha conosco. Quem sabe alguém está nos ouvindo, parou na caminhada, mas sem vontade de ser útil na obra do Senhor Jesus, né? Então nos procure, nós temos vários departamentos aqui que você pode fazer parte. Tudo bem, amados? Então está aí os avisos dos trabalhos da semana e nós aguardamos todos vocês. E agora, pastor Júlio, nós vamos liberar, né? O Lipe vai liberar uma mensagem que o seu filho pregou na Igreja Restaure, lá na igreja do pastor André, o pastor. Verdade, há poucos dias atrás ele esteve lá um domingo pregando ali na Igreja Restaure e Deus usou tremendamente. Nós vamos aí ver, né, e ouvir essa mensagem, né, completa aí que foi gravada ali na Igreja Restaure. Muito bem, amados, é coisa linda. Deus está usando nossos jovens de uma forma tremenda e extraordinária, tá? Então o Lipe vai preparar um belíssimo louvor e logo após aí parte desse louvor você acompanha essa mensagem que com certeza ela só vem para enriquecer as nossas vidas. Tudo bem? Então vamos à parte desse hino e voltamos aí com o Vinícius pregando a palavra de Deus. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença
descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Paz, Senhor, igreja, paz, Senhor, a todos. Fico muito feliz pela confiança, porque é uma responsabilidade compartilhar a palavra do Senhor. Eu hoje tenho 20 anos, mas o Senhor ele já tem colocado no meu coração esse desejo de compartilhar a palavra. O Senhor tem colocado no meu coração principalmente esse temor pela presença do Senhor. E eu fiquei muito feliz quando o pastor André ele me convidou e me passou o tema Janeiro Profético, porque nesse ano de 2023 o Senhor ele ministrou muito forte ao meu coração, a maior parte do ano, sobre a mensagem profética, sobre a mensagem que, se nós formos olhar na palavra, os profetas de Deus eles carregavam. E sempre quando nós formos olhar para a palavra do Senhor, e nós olhamos a mensagem que Isaías, Jeremias, que Ezequiel, que Joel, que Elias carregava, todas as mensagens proféticas que esses homens levavam, era sempre uma mensagem de nós voltarmos o nosso coração inteiramente para o Senhor. Era sempre uma mensagem para que o povo de Israel se voltasse inteiramente para o único Deus, para o Deus vivo. E o Senhor ele começou a ministrar o meu coração ao longo do ano passado inteiro. E a palavra que eu senti de Deus de ministrar aqui é uma palavra que eu ministrei na nossa igreja numa manhã de jejum. E o Senhor ele me ministrou muito forte sobre isso, sobre nós voltarmos o nosso coração inteiramente para o Senhor. E principalmente, o que Deus mais falou comigo no ano de 2023 foi sobre vida de oração. Foi sobre nós termos não só uma vida de virmos à igreja, mas sobre nós termos uma vida de intimidade com o Senhor. Talvez os irmãos que conhecem, que estão na igreja há mais de 20, 30 anos, vão saber que existe uma grande diferença de como a igreja orava nos dias passados e da vida de oração de maior parte das igrejas de hoje. E o Senhor, ele, ao longo desse ano, ele começou a queimar muito no meu coração e a ministrar muito no meu coração sobre vida de oração, sobre vida de intimidade com Deus. Porque, meus irmãos, se nós formos olhar ao longo de toda a história da igreja, o que sempre sustentou a igreja, o que sempre sustentou o relacionamento do povo de Deus, foi uma vida de intimidade com Deus. Foi uma vida de oração. Mas se nós formos olhar, talvez a igreja dos nossos dias seja a igreja que menos ora em toda a história. Talvez, se nós formos olhar, a igreja dos nossos dias seja uma igreja que está muito longe da vida de oração que a igreja de 20 e 30 anos tinha. Eu não vivi essa época, mas pelo que os meus pais me contam, pelo que os meus avós me contam, eles me contam muito sobre vida de oração, sobre intimidade com o Senhor. E uma das coisas que eu vejo é que talvez a igreja dos nossos dias, ela associou muito a oração com apenas pedir a Deus. Talvez a igreja dos nossos dias, ela associou eu ir a Deus em oração, quando eu estou precisando de alguma coisa. Mas o que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite é que a vida de oração, a vida de intimidade com Deus, não é eu só vir a Deus quando eu estou passando por momentos de dificuldade, não é eu só vir a Deus quando eu estou precisando de alguma coisa, mas é eu vir a Deus porque eu amo a presença do Senhor. Nós podemos sentir a presença do Espírito Santo aqui neste lugar, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo aqui no momento de adoração. Mas vida de intimidade com Deus não é só quando nós estamos na igreja. Vida de intimidade com Deus não é só quando nós temos uma campanha na igreja de oração. Mas é uma vida inteira entregue a Deus. Não é eu vir a Deus porque eu preciso de algo de Deus, mas é eu vir a Deus porque Ele é tudo que eu preciso. É eu vir a Deus porque Ele é tudo que satisfaz o meu coração.
E foi isso que o Senhor ele tem ministrado ao meu coração. E talvez a mensagem que eu vou ministrar aqui não seja uma mensagem nova. Não sejam coisas que você nunca ouviu. Mas sejam coisas que nós precisamos voltar. Que nós precisamos resgatar nos nossos dias. E dito isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Lucas no capítulo 5, versículo 15 e o 16. Lucas 5, 15 e 16. Todos acharam? Amém? Está na tela também, para quem precisar. Fala assim: contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que as multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários onde ficava orando. E agora eu quero ler o próximo versículo, próximo capítulo 6, Lucas 6, versículo 12 também. Lucas 6, 12. E fala assim: e ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. E meus irmãos, quando eu leio esses dois versículos, são coisas que me constrangem. Porque nós temos em toda a história da igreja exemplos de muitos homens de oração. Nós temos o exemplo de grandes avivalistas como John Wesley e como grandes outros homens que Deus usou para trazer avivamentos, que oravam 6 horas por dia, 8 horas por dia. Mas o que nós vemos na palavra de Deus é que o nosso maior exemplo, ele sempre será o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos o exemplo da vida de Jesus, a palavra diz que o ministério de Jesus estava crescendo, a fama de Jesus estava se espalhando. Mas mesmo assim, Jesus ele se retirava e orava. Jesus, ele procurava os lugares solitários e orava. E meus irmãos, isso constrange o meu coração. Porque às vezes eu me pego dando tantas desculpas a Deus. Eu falo: Deus, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho coisa na igreja. Mas quando a gente olha para Jesus, meus irmãos, e eu gostaria que você se colocasse no lugar de Jesus, fazendo as suas viagens a pé, viagens cansativas para outras cidades para pregar a palavra, e passa o dia inteiro pregando a palavra. E se nós olharmos o Evangelho de Marcos, vai dizer que tinham cidades que todos os doentes daquelas cidades eram trazidos para Jesus, para que Jesus curasse. Todos os endemoniados daquela cidade eram trazidos para Jesus, para que Jesus os libertasse. E todos aqueles que tinham problemas eram trazidos para Jesus, para que Jesus orasse por ele. Eu não consigo imaginar o cansaço que Jesus tinha depois de estar um dia inteiro de pregação, depois ainda orar por toda uma cidade. E nós vemos que ele ainda tinha tempo para orar. Nós vemos que Jesus ele ainda tinha tempo para se retirar e para estar em intimidade com Deus. E esse texto, essa passagem, ela precisa constranger o nosso coração. Porque às vezes a gente se pega dando tantas desculpas para Deus, mas meus irmãos, nunca houve homem mais ocupado do que Jesus. Nunca houve nessa terra homem que teve uma missão mais importante do que a missão de Jesus, de vir e reconciliar a humanidade com Deus. Nunca teve homem que nessa terra teve um peso maior do que o peso que Jesus levou, de reconciliar todos nós, levar todos os nossos pecados na cruz. Pregar a palavra de Deus, treinar os seus discípulos e ainda morrer numa cruz. E mesmo assim, Jesus tinha vida de oração. E dentro dessa rotina corrida de Jesus, ele tinha tempo para passar madrugadas orando. Ele tinha tempo para passar noites inteiras orando. E isso toca muito o meu coração. Porque se existe uma coisa que precisa ser inegociável na nossa vida, meus irmãos, precisa ser a nossa vida de oração.
Se existe uma coisa que nós não podemos negligenciar na nossa vida, precisa ser a nossa vida de oração. Quando nós olhamos para Jesus, por mais que ele tivesse que pregar, por mais que ele tivesse que ganhar almas, tinha momentos que ele se retirava para estar a sós com Deus. Tinha momentos que ele se retirava para estar na presença do Senhor. Se existe uma coisa que Deus está nos chamando para nós lutarmos nesses dias, é nós lutarmos pela nossa vida de oração. É nós lutarmos pela nossa vida de intimidade com Deus. Mesmo numa sociedade tão corrida quanto essa que nós temos, mesmo numa vida tão corrida que nós temos, o chamado de Deus para nós é para que nós venhamos restaurar essa vida de oração. Se nós formos ver, grande parte das igrejas dos nossos dias tem deixado o maior princípio do Evangelho, o maior segredo e o maior tesouro do Evangelho de lá. Quando eu tive um momento porque embora a gente cresça na igreja, a gente tem um momento onde a gente se converte, de verdade. Filho de crente não é crente. E o momento que eu sei que eu me converti, eu fui muito impactado por um livro que meu pai me falava, que chama Heróis da Fé. E ele traz a história de 20 homens, de 20 avivalistas. E ele traz a história daqueles homens buscando entender o segredo, por que Deus usou aqueles homens. E se nós formos ver o segredo de todos esses homens, aquilo que me impactou naquele livro foi que todos eles não negociavam a vida de oração. John Wesley e George Whitefield trouxeram um avivamento na Inglaterra inteira, porque eles tinham vida de oração. Eles se reuniam nas faculdades para buscar ao Senhor. Eles começaram a ser zombados porque eles eram chamados de Clube Santo, porque as pessoas começavam a achar eles diferentes dos outros. E Deus usou aqueles homens alcançando um país inteiro. Aquele país, a Inglaterra, foi livrada naquela época de sofrer um banho de sangue, como houve na França, na Revolução Francesa, porque a igreja daqueles dias começou a cuidar dos pobres e começou a pregar a palavra de Deus. E o segredo desses homens sempre foi a vida de oração. Dwight Lima Moody foi um grande avivalista, se eu não me engano, no século XIX. Aquele homem ganhou mais de 500 mil almas para Jesus. E aquele homem, o segredo dele, foi quando ele pregava numa igreja grande, 2 mulheres chegaram para ele e falavam: nós estamos orando por você. Ele falou: por que vocês estão orando por mim? Para que você seja cheio do Espírito Santo. E ele não entendeu aquilo. Mas Deus começou a tocar no coração dele, e começou a orar para que ele fosse cheio do Espírito Santo. E um dia, andando na rua, Dwight Lima Moody, ele foi batizado pelo Espírito Santo. Ele disse que ele precisou correr para a casa de um amigo para que ele pudesse orar, para que ele pudesse encontrar um lugar de oração. E ele disse que ele não conseguia conter as lágrimas, e depois daquilo, esse homem ganhou 500 mil almas para Jesus Cristo. Os homens que mais fizeram para Deus nessa terra foram homens de oração. Os homens que mais ganharam almas para Deus foram homens de oração. Eu ouvi a história de um homem, um missionário chamado John Hyde. Ele é muito pouco conhecido, mas esse homem, ele foi missionário na Índia, e quando Deus começou a tocar no coração daquele homem, todos os dias ele orava, em média 5, 6 horas por dia, para que Deus lhe desse uma alma por dia. E aquele homem começava a orar, e ele lutava em oração, ele agonizava em oração, até que ele sentisse que ele podia sair para pregar. E aquele homem ganhou mais de 1 milhão de pessoas na Índia. E a história desse homem é que ele começou a aumentar de 1 alma por dia, 2 almas por dia, até 5 almas por dia. E um dia, agonizando de tanto orar, John Hyde, ele teve o seu coração deslocado, ele foi para o hospital, e não muito tempo depois ele morreu. O homem morreu de tanto orar. Isso precisa nos constranger, meus irmãos. Essa vida de oração precisa nos tocar. Que o Senhor, ele esteja ministrando o nosso coração, para que nós possamos resgatar isso nessa noite. Eu sou muito tocado por isso também, porque eu cresci em um ambiente de oração. Por diversas noites,
E quem é filho de crente vai saber, eu acordava com meu pai e com a minha mãe, com a mão na minha cabeça, e orando por mim de madrugada, e eu só ouvia o ps, 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 ps. E quem é filho de crente já sabe como que é isso. E eu acordava, fingia que estava dormindo ali, senão eles iam me chamar para orar também. Mas eu cresci nesse ambiente de oração. Já teve dias onde eu acordei num sábado e eu comecei a ouvir na minha casa um barulho de gente orando em línguas na sala. E eu acordei meio tarde aquele dia, meio desnorteado. Eu levantei e fui para a sala para ver o que estava acontecendo. Eu estava ouvindo meu pai, minha mãe e o pastor Wilson, os três orando em línguas na sala. E eu com sono, não tinha lavado o rosto, nada. Olhei, vi aquilo que estava acontecendo. Deus já tomou o pastor Wilson ali em profecia. Ele falou, Vini, vem aqui, estende a sua mão. E eu sem entender nada. E ele já começou a me entregar uma palavra profética ali, em pleno sábado, 10h30 da manhã. Sem eu estar entendendo nada daquilo. Mas isso foi moldando o meu coração. Eu ouvi muitos meus avós me contarem, minha avó Mercedes, que faleceu no ano de 2022. E ela me contava que por diversas vezes na Assembleia de Deus, onde ela congregava, eles estavam cultuando ao Senhor e louvando a Deus. E pessoas entravam na igreja porque elas ouviram o louvor e elas entregavam a vida para Jesus nos meios dos corredores, em meio ao louvor, por causa da unção que havia naquele lugar. Por diversos cultos que eles faziam nas praças, eles iam e faziam evangelismos, tanto com os jovens, a igreja inteira, e muitas pessoas se entregando a Jesus nas praças em lágrimas, muitas pessoas curadas, muitas pessoas eram libertas, muitas pessoas se entregavam a Cristo. Ela me conta que teve vezes deles estarem na vigília e chegar mais gente do que eles esperavam, o tanto de comida que eles tinham não era o suficiente, eles tinham comprado carne para fazer, e eles pegaram, se juntaram com o pastor, fizeram uma oração na cozinha, e elas começaram a preparar os pães. E ela diz que o tanto de carne que eles acharam que não ia dar, todos os que estavam na vigília comeram, eles levaram para casa de manhã. Talvez são coisas pequenas, dentre tantas outras que eu ouvi eles me contarem, que eu cresci ouvindo eles me contarem. E a minha pergunta é, por que nós não vemos tão frequentemente essas coisas nos nossos dias? Porque os milagres, eles se tornaram tão raros nos nossos dias? Porque as palavras de profecia se tornaram tão raras nos nossos dias? Porque um cego voltar a enxergar, um surdo voltar a ouvir, ou um mudo voltar a falar, se tornou tão pouco nos nossos dias, meus irmãos? O que nós tínhamos de muito nos anos passados. O que a minha avó e os meus avós, eles sempre me contaram, é que eles oravam muito. E por diversas vezes em vigílias, das 8 da noite às 8 da manhã, e chegava a hora de ir embora, o pastor tinha que mandar os irmãos embora, porque eles estavam em lágrimas na presença do Senhor. E meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos resgatar este lugar de oração, nós precisamos resgatar essa vida de intimidade com o Senhor. Nós precisamos voltar a ter lágrimas diante da presença de Deus. Nós precisamos voltar a derramar o nosso coração diante de Deus. Deus não mudou, Deus é o mesmo, Deus faz milagres. Deus ainda salva, Deus ainda converte o mais duro dos homens. Mas se nós não orarmos, se nós não nos prostrarmos, se nós não colocarmos os nossos joelhos no chão, se nós não colocarmos o nosso rosto no chão em lágrimas, Deus não fará através de nós. Como Elias, nós precisamos restaurar o altar que estava caído. Nós precisamos restaurar o altar da vida de oração, que por muitas vezes nós estamos negligenciando. Nós precisamos voltar. Uma das coisas que nós não podemos nos deixar confundir, uma das coisas que nós não podemos nos deixar levar, é que Deus não está preocupado com o tanto que nós trabalhamos para Ele.
Deus não está preocupado com o tanto que nós frequentamos a igreja ou com o tanto que nós trabalhamos no reino de Deus apenas. Mas o que Deus busca de nós é uma vida de comunhão, é uma vida de intimidade com Ele. Se nós formos olhar um exemplo muito claro na Bíblia que nós temos disso, é a passagem de Marta e Maria, onde Jesus estava na casa delas e Marta trabalhando, se preparando ali para receber Jesus. E Maria está aos pés de Jesus, até o momento que Marta ela fica brava com Maria. E ela fala: Jesus, fala com que a minha irmã me ajude, eu estou aqui trabalhando, me desdobrando para te receber. Jesus olha para aquela mulher e diz: Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma só importa. Ele diz: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Deus não está preocupado, meus irmãos, com o tanto que nós trabalhamos, com o tanto que nós frequentamos cultos. Mas Deus está preocupado se nós entramos no nosso quarto, se nós dobramos o nosso joelho no secreto, e se nós olhamos para Ele e falamos: Senhor, eu não tenho nada além de Ti. Senhor, eu não tenho nada além da Sua presença, o Senhor é tudo que eu preciso. Se nós olharmos na palavra, o que a Bíblia diz é que o nosso trabalho para Jesus, o nosso louvor aqui, a nossa pregação aqui e o nosso serviço em todo o reino de Deus, ele tem que ser fruto da nossa intimidade com Ele. Tudo o que nós fizermos tem que ser fruto do nosso relacionamento com o Senhor. Se nós olharmos para o homem que a palavra chama de homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, nós vamos ver que o anseio mais profundo de Davi não era o reino, o anseio mais profundo de Davi não era o trono. E essa era a grande diferença entre Davi e Saul. Porque quando Saul ele peca, Samuel vem confrontá-lo com uma palavra de Deus. E Saul ele diz: tá bom, Samuel, eu errei, mas me honra diante do povo para que eles pensem que Deus está comigo. Mas quando nós vamos ver Davi, ele se coloca diante de Deus. No Salmo 51 ele fala: não me retires da tua presença e não tires de mim o teu espírito. E em diversos outros salmos, Davi ele vai falar: uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa habitar em sua casa todos os dias e contemplar a bondade do Senhor enquanto eu viver. Davi ele diz: o seu amor é melhor do que a vida, e por isso os meus lábios te louvarão. O homem segundo o coração de Deus era um homem fascinado pela presença dele. E o convite de Deus para nós nessa noite é para que nós venhamos ser homens fascinados pela presença de Jesus. É que nós venhamos ser homens que não negligenciam a vida de oração. É que nós venhamos ser uma igreja que resgate isso, que restaure isso, que restaure essa vida de oração, que restaure essa intimidade com o Senhor, que levante o altar que por muito tempo ficou caído. E meus irmãos, eu tenho certeza que Deus derramará sobre nós dons, que Deus trará para nós muitas almas, um avivamento nesse país. Eu tenho a plena certeza que se nós dobrarmos os nossos joelhos, esse bairro não será o mesmo, essa cidade não será a mesma, a nossa vida não será a mesma. Uma das coisas que sempre fez a igreja diferente não eram as novidades que ela trazia. O que sempre fez a diferença na igreja, o que sempre atraiu as pessoas para que o reino de Deus, por maior resistência que elas tivessem a Deus, nunca foi as atrações ou os atrativos que tiveram na igreja, mas sempre foi a presença de Deus. Quando Moisés ele olha para o Senhor, e o Senhor fala: o meu anjo irá com vocês, mas eu não vou subir com vocês. Moisés olha para Deus e fala: mas Senhor, o que nos fará diferentes dos demais povos da terra? O que faz diferente o povo de Deus é a presença dEle. O que faz o povo de Deus diferente é a intimidade com Ele.
O que faz as pregações do povo de Deus diferente de pregações de outras religiões é que o Espírito Santo inspira aqueles que estão trazendo a palavra de Deus, é que o Espírito Santo toca os corações daqueles que estão ouvindo, é que nós servimos a um Deus que é vivo. Nós servimos a um Deus que está presente aqui. Nós servimos a um Deus que está presente no nosso quarto quando nós dobramos os nossos joelhos. Nós servimos a um Deus que está presente no nosso serviço quando nós estamos trabalhando e nos diz: filho, não faça isso, ou filho, faça aquilo. Nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro que procura intimidade conosco. O Senhor não procura, às vezes, que nós tenhamos grandes igrejas. Ele não procura que nós sejamos conhecidos nessa terra. Ele não procura que nós sejamos ricos nessa terra. Mas o que Ele procura é um coração quebrantado e contrito diante dEle. O que o Senhor procura são corações dispostos a se derramarem inteiramente diante dEle. A dizerem: eu não tenho nenhum outro bem além da sua presença. Eu não tenho nenhum outro bem além de ti. Como eu falei, se nós olharmos o que a palavra do Senhor nos diz, é que naqueles dias, muitos vão chegar diante de Jesus. Vão dizer: Senhor, em seu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu preguei a palavra. Jesus não vai dizer para eles que aquilo era mentira. Mas o que o texto diz é que Jesus vai olhar para muitos e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, porque vocês nunca tiveram intimidade comigo. Existe uma urgência, meus irmãos, e existe um convite muito grande de Deus para que nós entremos no nosso quarto, para que nós dobremos os nossos joelhos e para que lá no nosso quarto nós levantemos um altar de adoração ao Senhor. Se nós não dobrarmos os nossos joelhos, se nós não tivermos vida de oração, o pecado, as pressões deste mundo, as pressões dessa vida, elas vão nos esmagar. Nós vamos ser presas fáceis de Satanás. Se nós não tivermos vida de oração, o orgulho, o ego, a vaidade, a arrogância, os prazeres deste mundo, eles vão roubar o nosso coração. E nós já não teremos mais prazer em estar na presença de Deus, e nós já não teremos mais prazer nos cultos, e nós já não teremos mais prazer na palavra, na adoração. Porque se nós não orarmos, as coisas de Deus não serão reais para nós. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: se gastarmos 16 horas por dia em contato com as coisas desta vida, e apenas 5 minutos por dia em contato com Deus, será de admirar que as coisas dessa vida sejam para nós 200 vezes mais reais do que Deus? Outra frase que sempre me toca muito, eu não sei quem disse essa frase, mas esse homem disse: se nós formos fracos em oração, nós seremos fracos em tudo. Uma das coisas que mais me marcou nesse livro que eu li quando eu falei, foi uma frase que tem bem no começo que diz: é de joelhos que a igreja de Deus avança. É de joelhos que nós lutamos as nossas guerras, é de joelhos que nós avançamos no reino de Deus. E eu queria, por favor, que você projetasse para mim Joel, capítulo 2, versículo 12, já para eu encerrar. Que é um versículo que o Senhor sempre ministra no meu coração. Joel capítulo 2, o versículo 12 e o 13. Eu vou ler ali na tela. Contudo, agora diz Yahvé: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Retomai como
todo o vosso ser para Yahvé, vosso Deus, porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de se arrepender e suspender a desgraça prevista. E agora, por favor, o versículo 28 do 32. Eu já vou ler, mas o que esse texto está falando é que existe uma urgência de Deus, que nós venhamos restaurar e voltar a nos derramar diante do Senhor. Se nós continuarmos lendo esse texto, ele vai dizer: chorem os ministros perante o altar, que o noivo e a noiva saiam das suas câmaras, consagrem um jejum solene ao Senhor e se derramem diante do vosso Deus. Quando ele está falando que os noivos saiam das suas câmaras, era uma das coisas mais sagradas para os judeus. O homem que se casava, ele ficava 1 ano dispensado do exército, para que ele pudesse aproveitar a sua família. Mas Deus está falando assim: nem esse momento eu quero que você espere. Eu quero que você se derrame diante da minha presença. E as consequências disso, é um texto que todos nós conhecemos. Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias. A partir do momento, meus irmãos, que nós dobrarmos os nossos joelhos, a promessa do Senhor é que Ele derramará sobre nós do seu Espírito. A promessa do Senhor é que Ele derramará sobre nós profecias, visões, poder do Espírito sobre os velhos, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre todo o povo de Deus. A partir do momento que nós nos dobrarmos, Deus irá trazer sobre nós um avivamento. A partir do momento que nós dobrarmos o nosso coração diante de Deus, e nós dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor, Ele derramará do seu Espírito sobre nós. Eu gostaria que você se colocasse de pé, eu quero só fazer uma oração para passar. Mas o que eu peço a Deus é que essa palavra ela esteja escrita dentro do seu coração. É que o Senhor, Ele nos incomode de dia e de noite, todos os dias, para que nós venhamos restaurar uma vida de oração. A palavra do Senhor diz: eu coloquei vigia sobre os seus muros, ó Jerusalém, que de dia e de noite não se cansarão e clamarão até que o Senhor estabeleça Jerusalém como lugar do seu prazer. Feche os seus olhos, eu quero orar. Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, ela foi pregada e nada além da sua palavra, Pai. Tudo que eu te peço, Senhor Jesus, é aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Nós queremos ser homens e mulheres de oração, Pai. Nós queremos ser uma igreja prostrada aos seus pés. Nós queremos ser uma igreja que tem prazer no Senhor e uma igreja que é agradável ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que as nossas orações, elas sobem para o Senhor como incenso, como aroma agradável, Senhor Jesus Cristo. Então nós te pedimos, Senhor Jesus, volte o nosso coração inteiramente para o Senhor. Volte os nossos olhos inteiramente para o Senhor. Que o nosso prazer esteja em estar em sua presença, que o nosso anseio seja em estar em sua presença, porque é o Senhor que nos faz diferentes, Pai. Nós não temos nada de bom em nós não temos nada de bom para oferecer, Senhor Jesus Cristo. Mas, Senhor Jesus, que nós possamos ter apenas um coração derramado, um coração quebrantado, dizendo: Senhor, eu te amo, Senhor, eu desejo a sua presença, Senhor, eu desejo a sua face. Eu oro para que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, Pai. E assim eu oro, agradeço ao Senhor por esse momento, Pai. Que a sua palavra esteja no coração de cada um, em nome de Jesus, Pai.